Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre um projeto incrível do Colégio Beca, da professora Michele Duarte, do professor Michael, que é o nosso aulão da FUVEST, certo? Certo, boa noite. E para essa conversa, nós convidamos dois estudantes também muito incríveis, a Malu e o Davi Costa. Você pode se apresentar primeiro, Mi? Claro, eu sou a professora Michele, sou professora de português dos nonos anos e dou aulas de filosofia e artes para o primeiro e para o segundo ano. Artes para o primeiro B, né? Show. E está aí tomando conta desse projeto incrível junto com o professor Michael, Sim, né? nós estamos juntos aí tocando esse projeto durante esse ano de 2025. Certo. Maluzitia? Oi, sou a Malu. Eu tô no Beca desde o maternal e esse é meu último ano. Eu tô no terceiro ano do ensino médio, então daqui a pouquinho estarei me formando. E, bom, acho que é isso. Eu sou o Davi Costa, eu tô no Beca faz 13 anos e é isso. Show. É, Aulão da FUVEST. Que projeto extraordinário para se ter já numa escola Hum. de ensino fundamental e de ensino médio, né? Geralmente projetos como esse nós acompanhamos em cursinhos pré-vestibulares, né, Mi? Sim, E aqui no colégio, além de todo o ensino médio que nós temos, além das aulas do nosso cursinho, nós temos ainda esse projeto de aulão da FUVEST. Esse aulão, pessoal, para quem não conhece nada sobre o projeto, é um aulão muito específico para as obras literárias da FUVEST. Mi, explique então para o pessoal que está em casa, por que existe a necessidade de aprofundarmos em algumas obras literárias. eu acho importante ressaltar um pouquinho antes que o Beca tem um longo trabalho de análise, né, e de leituras, tanto você lá no sexto ano, eu no nono, o Maico no ensino médio, nós temos 2 leituras por trimestre. Então, Sim, nós já fazemos um trabalho de pessoa leitora. Então, os nossos alunos são alunos leitores, né, que são alunos que já têm um desempenho ali, já tem essa 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 leitura em dia, né? E nós sim, sempre tentamos trazer obras que sejam obras que enriqueçam tanto para eles prestarem um vestibular, quanto para eles se tornarem pessoas cidadãs, né? sim. Quando a gente fala de uma banca específica, que é a FUVEST, eles soltam uma lista, e essa lista ela dura um determinado tempo, e nessa lista nós temos essas obras que são nomeadas, né, para nós, e a partir disso a gente começa a fazer uma análise mais específica dessas obras, para que os alunos que querem prestar a FUVEST possam ter uma análise mais profunda e um conhecimento mais específico de uma obra literária, né? Então, essas obras, elas são pré-disponibilizadas para a gente pela FUVEST. Nós fazemos um estudo nessas obras e conversamos com os alunos, damos essas aulas para que eles possam ir preparados para o vestibular da FUVEST em si. Incrível. Eu lembro da minha época de cursinho, quando eu sonhava em entrar na USP, que nós tínhamos as aulas específicas para essas obras literárias. Então, tinham as obras da USP, as obras da Unicamp, algumas obras da Unesp. Gente, sério, ter essa oportunidade de já ter esse contato tão profundo já no ensino médio é uma oportunidade ímpar. Vocês estão tendo uma oportunidade de ouro, de verdade, né, Mi? Sim, A Mi comentou que nós começamos esse trabalho lá desde o sexto ano, né? Na verdade, assim, desde o Fundi 1, né? Já sim, sim. começamos. O Beca tem essa questão do desenvolvimento da competência leitora muito forte. Inclusive, para quem não assistiu, tem um episódio sobre isso, sobre análise das obras lá no Fundi 1. Algumas professoras vieram aqui, falaram sobre projetos que elas desenvolvem na biblioteca. Alguns estudantes lá do Fundi 1 citaram algumas obras. É muito legal. Então, nós damos continuidade desde o momento em que eles conseguem desenvolver uma leitura lá no primeiro aninho, até o Fundi 2, o médio, e finalizamos agora com esse projeto incrível
Que vai permanecer por muito tempo, né, Mi? Sim, vai continuar aí, porque tem muita procura, né? Sim. O nosso projeto ele é aberto para o ensino médio do primeiro ao terceiro ano. Alguns alunos do terceiro já estão na prática, assim, se preparando para a FUVEST, para o vestibular. Os alunos do segundo já podem começar a se preparar, porque eles têm algumas obras que vão cair no ano que vem também, se repetem, então eles já começam a se preparar de antemão. E no primeiro ano também, algumas obras vão estar quando eles estiverem no terceiro ano. É um projeto aberto, então todo mundo do ensino médio pode participar. E a gente tem grande procura, né? Em média, nós temos 25, 30 alunos por encontro. Então, é um projeto que vai vir. Legal. Sabe que quando eu vi essa novidade aí de algumas obras ficarem por mais tempo, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, que bom e que sorte. Porque na época que eu prestei, a maioria das obras iam mudando todo ano, né? Então, de repente, eu tinha ali na minha cabeça fixo o que eu queria estudar na USP. Se eu não entrasse naquele ano, para o ano seguinte, provavelmente a maior parte dos livros eu teria que ler e que recomeçar esse estudo, porque não era mantido, né? E agora nós temos essa característica aí, o que é muito bom para vocês. E o que possibilita que eles já comecem no projeto desde o primeiro ano, né? Essa preparação, né? Pra não ficar tudo também afogado lá no terceiro ano do médio, No tem um monte de terceiro. coisa pra ler, um monte de coisa pra fazer. Então, é uma preparação que começa desde o primeiro até o terceiro. Até Uma o formação, terceiro. né, mesmo. Sim. Mi, antes da gente entrar no projeto em si, você pode falar um pouquinho sobre essa novidade aí de escritoras mulheres nas obras, na lista da FUVEST? Claro. A FUVEST, a banca da FUVEST decidiu trazer por alguns anos, né, só mulheres nas suas leituras. Então, as leituras obrigatórias do ano de 2026, 2027 e 2028 são leituras femininas. Então, a gente vai ter Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Raquel de Queiroz, enfim, várias autoras que foram apagadas ao longo da história da literatura. E algumas, né, em alguns casos, elas acabam nem sendo muito estudadas, assim, nas escolas e até nas E universidades. até nas faculdades, sim. Então, tem muitos colegas também que às vezes nem sabiam da Narcisa Amália, por exemplo, que é uma grande escritora do romantismo. Então, a FUVEST achou justo trazer essas mulheres para serem a leitura obrigatória. E fazer com que os estudantes conheçam elas, né? E nós também, enquanto professores, Sim. possamos nos debruçar, assim, analisar essas obras, né? Que é outra característica também que acontece. Como elas tiveram esse apagamento, tem pouca análise, Sim. né? Então, tem pouca coisa para o estudante se Se apegar. segurar, né? E olha, Mi, eu já havia comentado com você e falo agora novamente, porque é a verdade. Eu fiz um ótimo curso de letras, estudei na Universidade de São Paulo, e a maioria das leituras que nós fizemos durante o curso são leituras de escritores homens. A Narcisa, eu confesso que eu ainda não conheço. Prometo que vou fazer minha lição de casa, vou conhecer, quero me aprofundar aí nessa lista tão nova. Raquel de Queiroz, claro, nós estudamos a Conceição Evaristo, a deusa da Clarice Lispector, né? Já faz parte há muito tempo da maioria dos vestibulares. Agora, tem algumas autoras que eu confesso que eu também ainda não conheço. Então, olha que caráter novo nós temos nessa FUVEST, né? Pela primeira vez, mulheres. E é o que você disse, não temos ainda nenhum material tão vasto. Então, essa análise que você e o Michael estão fazendo, aprofundando essas obras, possibilita muito que os nossos estudantes tenham condições de competir verdadeiramente por uma vaga, né, Mi? Sim, sim. E nós fazemos uma análise para além da análise literária, né? Porque, como eu falei, eu também trabalho com a filosofia no ensino médio. E aí nós fazemos essa análise interdisciplinar também, né? Porque é uma coisa que a FUVEST vai cobrar muito, principalmente na segunda fase. Então, nós pegamos ali esse livro, a gente destrincha esse livro, contexto histórico, social, filosófico, e aí a gente vai trazendo essas percepções para os alunos também. E a importância da escolha dessas mulheres, né? Quando a gente vai conhecer a história dessas mulheres,
mulheres, e é uma coisa que a gente sempre tenta trazer nas aulas, a gente percebe que são mulheres que tiveram muita significância na história, têm significância na história, sabe? Pra academia. E aí a gente começa a entender o porquê também essas escolhas específicas, sabe? Porque elas têm Não é à toa que a USP escolheu essas mulheres, né? Isso. Não é só uma obra muito boa, é uma obra muito boa e uma grandiosidade na imagem dessa mulher, entendeu? Uau! E vocês? Como que vocês ficam no meio desse processo? Primeira coisa que eu quero saber. Por que vocês toparam embarcar nesse projeto? Quem começa? Maluzitia? Bom, além do fato de ser o meu último ano, né, que eu vou prestar a FUVEST, já fiz minha inscrição, tudo, e é importante estudar as obras, claro, porque elas têm um peso muito grande na prova. Eu gosto bastante, assim, da questão da literatura e tudo, então, foi meio que um bônus, assim, além de ser uma coisa que eu gosto, tem essa coisa de me ajudar pra prova, me ajudar, assim, infinitamente, porque mesmo que às vezes a gente leia, assim, todas as obras, sempre tem uma análise crítica que a gente precisa fazer e que compartilhar, assim, as ideias, essa questão de ter bastante gente e de ter a Michelle e o Michael sempre explicando, ajuda muito, porque a gente troca, assim, as ideias e consegue perceber pontos que muitas vezes eu lendo sozinha não percebo. Então, Até por uma questão de experiência literária mesmo, sim, né? de fato. Eu conheço você desde o 6º ano, aluna incrível, sempre participou muito dos projetos, sempre muito engajada, mas são obras muito novas para esse Sim. público do ensino médio, né, Mi? Sim. E assim, tem vários estudos, né, que a gente precisa fazer para o vestibular. Então, como eu até comentei no episódio do Estudo Inteligente, eu tô priorizando, assim, as matérias que eu tenho mais dificuldade, que são exatas. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que conciliar esse estudo das matérias de exatas com o que eu já domino, que são as matérias de humanas, e com as minhas provas específicas, porque eu vou prestar para música. Então, tem muita coisa que eu tenho que saber da minha área em específico, de como funciona o vestibular, da área de humanas que eu tenho mais facilidade, da área de exatas que eu tenho mais dificuldade, e esse pensamento crítico, assim, acerca das obras. Porque às vezes a gente lê, a gente consegue perceber, assim, as características dela, consegue, assim, perceber muito a mensagem, claro, só que algumas coisas que podem ajudar muito na resposta podem passar batido, porque nem todo mundo observa da mesma forma. Então, eu acho que é bom, assim, ter esse ambiente de fato que a gente vai conversar e vai ter A oportunidade de aprofundar, né, Malu? isso de uma forma muito rica, de fato. Eu costumo anotar muito, assim, muito mais esse tipo de observação do que o enredo. Porque, assim, a gente sabe que é muito fácil, assim, procurar os resumos, para quem também Sim. não tem hábito de leitura, para quem não quer ler de fato. É muito fácil pesquisar sobre a obra, mas esse tipo de coisa, assim, de observação social e, assim, do que ela significa, tanto na época que ela foi escrita, quanto para a sociedade atual, é algo que você não vai achar em qualquer lugar, assim, qualquer site, qualquer vídeo. Então, é o que eu sempre procuro estudar mais, assim, porque ler, eu sempre vou poder ler, só que observar as coisas é bem diferente. Show. Uau! Fiquei até. Olha, Me senti até. de verdade. Para quem ainda não está participando do projeto, pessoal, depois dessa fala da Malu, não tem como não participar. Ainda é possível me participar? Sim, nós fazemos o projeto toda última sexta-feira do mês. Então, toda última sexta-feira do mês é reservado para o aluno da FUVEST. A gente lança uma inscrição para os alunos do ensino médio, lá na Geek mesmo, eles podem entrar, acessar, colocar o nome. E se por acaso, né? Assim, é só para nós termos um controle de que sala nós iremos usar. Mas se por acaso, nossa, eu esqueci de fazer minha inscrição ou deu um problema, não consegui fazer, não tem problema. Pode chegar lá, a gente acomoda o aluno de alguma forma. Nós temos o nosso auditório, né, que é Isso. gigante. Então, todo mundo que quiser fazer o aulão pode fazer, é só se inscrever ou falar comigo ou com o Maicon. E toda última sexta-feira do mês. Legal. Das 2h15 até as 4h30, 4h45, mais ou menos. Às vezes a gente acaba estendendo um pouquinho, porque nós tentamos fazer uma aula bem
assim, não aquela coisa, que eu acho que já é o perfil do Beca, né? Não fazer aquela coisa, né, um atrás do outro muito certinho. É uma aula mais aberta ao diálogo, onde os alunos podem participar sem medo de errar, porque ali a gente está tendo uma grande conversa sobre o que foram essas obras, o que são essas obras. Tem Então, um aspecto meio que de clube de leitura também, né? isso, Além do sim. aprofundamento, também tem esse aspecto de clube de leitura. Tem alguns momentos em que eles ouvem bastante, que é quando a gente traz uma parte mais técnica, mas eles já estão confortáveis, quem frequenta há mais tempo, acho que já se sentem confortável para, sabe, falar, pontuar, e às vezes a gente fica um pouquinho a mais ali na aula para ouvir um pouco o que eles têm para dizer e também para escolher o próximo livro. Então, todo final de um encontro a gente já decide o livro do Essa próximo escolha mês. é realizada junto com os A estudantes? Que gente mostra, nós legal! mostramos para eles assim, ó, temos estes livros agora. Qual vocês acham que seria interessante a gente abordar no próximo encontro? Porque também eles podem correr atrás do livro, eles podem estudar e trazer apontamentos, fazer a leitura, né? Alguns fazem a leitura, muitos Sim. fazem a leitura, né? Então eles podem vir com isso também. Quando que vai ser o próximo, Mi? Última sexta-feira desse mês é 26. dia Última sexta 26. de 26. setembro? 26, né? 26. Tá, então olha só, já fica aqui o convite. Dia 26 de setembro, qual vai ser a obra? Vai ser Meninas, Meninas. da Lídia Fagundes Telles. Lígia Fagundes Telles. Uau! Eu estudei com a neta dela, sabia? É? Lúcia, um beijo, Lúcia. Vou te mandar esse episódio aqui. Davi, e aí? Por que você embarcou nesse projeto? Assim, eu também confesso que eu não tenho um hábito de leitura, né? Mas ver como que os professores trouxeram os livros para essa aula foi algo que transformou meu pensamento, assim, sabe? Porque, por exemplo, gerando debate, sabe? Explicando, tipo, eu até brinco que os professores contam como se fosse uma fofoca, assim, do livro, Uma sabe? fofoca literária. Mas E na verdade, tipo, sabia? deixa muito mais tranquilo o livro, assim, sabe? Aham. Dá até vontade de ler, sabe? Tipo, Que devorar bom. o livro, assim. Porque eu acho que transforma, assim, sabe? O pensamento que eu tenho sobre o livro. Daí, tipo, dá mais vontade, assim, de ler. E outra coisa, é que o aulão da FUVEST, eu acho que, por ser direcionado à FUVEST, né? Pode gerar também outros tipos de... Como que eu posso dizer? Para debate, né? E Aumenta o sim, o repertório de repertório. vocês. E, Sim. por exemplo, pode ser também para redação do Enem, né? Sim. Repertório demais, Tá, né? então olha só, você Eu está acho dizendo o que. seguinte: além de prepará-los para esse processo da FUVEST, especificamente para análise das obras, o projeto também está aumentando o Uhum, repertório cultural de vocês, até para outros é, vestibulares, para o Enem, né? Para melhorar o repertório nas redações. É verdade, né? Sim. É porque também são escolhas, né, muito grandiosas, assim, né? A gente tem uma grande carga cultural, histórica dentro desses livros, né? Essas autoras, né? Então, quando a gente pensa, vou fazer uma redação do Enem, eu tenho que ter lá um repertório, eu tenho que citar alguma coisa. Eu posso citar um livro desse, né? Eu posso trazer uma passagem, posso prestar uma Unicamp também, tendo essa bagagem, porque esses autores, às vezes, eles não são uma leitura obrigatória, mas eles são citados também em outras bancas de Sim, vestibulares. Então, por exemplo, se eu estudo Raquel de Queiroz, eu conheço as características dela, e aí, quando eu vou prestar um vestibular que tá falando sobre características dessa autora, eu já estudei as características dela. sim, Então, eu posso conseguir ali falar: opa, eu lembro que eu li esse livro, eu estudei isso no aulão da FUVEST, então é essa característica. Eu lembro da Michelle e do Michael falando dessa característica, então é isso. Então perfeito. você vai criando uma bagagem, né, para reconhecer o autor, para Sim, reconhecer uma obra, para reconhecer o período histórico em que aquela obra foi escrita. E isso perfeito. vai ajudar no Enem, na Unicamp, enfim, na Unesp e outras obras E na também. vida, E né, na vida, gente? sim. E na vida. Com certeza. Sabe que tem um texto do Antônio Cândido maravilhoso? O Antônio Cândido é o pai, é o mestre dos mestres da literatura no Brasil. E ele Dos falava fundadores da assim, USP, né? o homem, ele tem direito a muitas coisas, mas, sobretudo, o homem precisa ter direito à literatura. Porque é através da literatura
nós nos constituímos enquanto sujeito, enquanto seres humanos, nós evoluímos, nós aprendemos através da vida dos personagens, através de outros enredos, de outras histórias que nós não poderíamos viver todas essas histórias, nós aprendemos sobre o que é ser humano. Né? Então você lê ali uma obra da Clarice, é impossível aquilo não te tocar no que é importante do feminino, Sim. né? No fluxo de consciência e tudo mais. Isso é importante para toda a humanidade, para meninas, para meninos. Então a literatura, ela não tem só essa função de entretenimento. Eu diria que o entretenimento é a menor das funções da literatura, né? A literatura, ela tem a função de formar pessoas mais críticas, pessoas mais sensíveis, pessoas abertas à arte, né? Então, por isso que tem esse texto. Procurem, se vocês ficarem curiosos. Para quem está em casa, eu vou tentar depois colocar no dia da exibição o link desse texto. É Direito à Literatura. Então, assim, nós precisamos da literatura até para nos diferenciarmos dos animais, por exemplo. Parece muito, muito chocante o que eu tô falando, mas não é, né, Mi? Não, não é. O estudo da literatura é fundamental. A literatura enquanto arte transformadora, né? De te fazer um ser humano, assim, que consegue se aprofundar mesmo em várias questões, né? Em várias vivências, tem empatia, né? Então a literatura ela vai passar por essa consciência crítica, né? Então nós nos Sim. tornamos mais críticos a partir do momento em que a gente tem acesso a essas literaturas. A gente tem que tomar cuidado para esse episódio não virar uma aula de literatura. Mas é por isso que quando a gente faz uma análise de uma obra para a FUVEST, por exemplo, tem a parte ali da aula que tem o contexto histórico, tem a parte que tem o contexto social daquele personagem naquele momento. É muito parecido com o estudo do teatro, né, Mi? Nós precisamos compreender aquele personagem num todo Sim. para poder mergulhar naquela obra. Sim, no teatro nós costumamos quando a gente pega um personagem no teatro, nós fazemos um laboratório, né? Nós nos aprofundamos naquele personagem e para conhecer esse personagem, a gente precisa conhecer a história dele, nós temos um recorte daquele personagem naquele momento, naquela peça. Mas o que está para além dele é o que a gente vai pesquisar, é o trabalho de pesquisa do ator e da atriz, né? Então, quando a gente pega um livro literário e a gente conhece esses personagens e o que está sendo falado ali, a gente tem que ver a pesquisa para além daquilo. Por que aquela autora está falando aquilo, né? O que estava acontecendo no Brasil nesse momento? Quais eram as interferências, né? Quais eram as vivências nesse momento? Então, aí vem esse mergulho para saber, né? Quem estava no poder, existia uma pandemia ou não, as pessoas, qual era a condição econômica dessas pessoas, né? O que elas consumiam de arte. Então, a partir do momento em que a gente começa a conhecer, e aí as coisas começam a fazer sentido, né? Porque quando a gente lê uma obra e a gente conhece o que está por trás dessa obra, nós começamos a ver sentido nela. E aí, Malu, entra aquela história das camadas, né, que você estava dizendo. E aí, com toda essa análise, é possível enxergar várias camadas, né, e aprofundando cada vez mais na interpretação. E com o caráter que nós temos hoje nos vestibulares tão interdisciplinar, né, Mi? Sim. Essa análise é primordial. Dá para achar o resumo de uma obra na internet? Claro que dá. Dá para jogar lá na inteligência artificial, no chat GPT, 10 perguntas sobre as obras com respostas? Claro que dá. Mas e aí? E entender todas essas camadas de análise literária? Sim. Será que dá para aprofundar tanto assim só com a internet? Ou será que não é muito mais rico, até pelo caráter humano que nós temos ali na convivência com as pessoas, com os colegas, com os professores? Né? Acho que uma coisa muito legal de pontuar também, né, falando dessa coisa de ser interdisciplinar, por exemplo, na aula da Nebulosas, nós trouxemos quadros que eram do período do romantismo, né, para ilustrar bem imageticamente para os alunos o que estava acontecendo tanto no contexto histórico, quanto eles verem as obras, para além das obras escritas que estavam sendo produzidas neste momento, né? Em algum momento nós vamos trabalhar a Paixão Segundo GH, que é uma leitura obrigatória para 2027, então provavelmente no próximo ano a gente vai falar da Paixão Segundo GH no aulão da FUVEST, e não tem como desvincular
A Paixão Segundo GH de Sartre, né? Da náusea sartreana, que é um grande filósofo existencialista. Então, trazer essas questões que às vezes é difícil, né? Enquanto leitor, a gente conseguir fazer esses links. Mas a gente vai tentando direcionar até para o aluno mesmo conseguir falar, tá, eu lembro disso dessa aula de filosofia, ou dessa aula de história, ou de gramática, e aí esse professor, ele tá apontando para mim que isso existe nessa obra. Então, acho que é interessante também pontuar essas outras coisas que a gente traz, né, que tá bem juntinho também com o currículo que eles têm que cumprir no colégio, né, o currículo comum. Ufa. Estou mais apaixonada, gente, por ela. Que sorte, né? Porque, assim, além de tudo, ela é atriz. Então, traz mais camadas aí de análise para os personagens e para o enredo, né? E o Michael também, né? Ator, olha. Sim. Vocês estão com professores maravilhosos, gente. E você pretende fazer essas aulas no próximo ano também, Claro. Davi? Porque você está no segundo, certo? Sim. E muitas dessas obras estarão novamente na lista da USP. E aí? Quais são os planos para o ano que vem? Ano que vem eu planejo continuar, né, fazendo essas aulas, né, e também junto ao cursinho, né, do Beca, do terceiro ano, né, que tem uma grade bem, né, robusta, assim. Uhum. E eu planejo continuar, assim, sabe, até porque não é, tipo, aquela aula chata, ouvir o professor ficar falando, assim, daí a nota, já dá até sono. Não, porque, sabe, os professores também, né, por ser de tarde, acho que tá, tipo, todo mundo alegre. Ah, sabe, É uma Você acha que é o sexta-feira, período? né? Então, sexta-feira, assim, sabe, tá todo mundo tranquilo, né? Daí eu acho que, tipo, deixa o clima bem bom, assim, sabe? A gente toma um café também, sabe? É bem divertido até, sabe? E é o que eu disse já, né? É um debate, assim, que é muito conhecimento que a gente adquire, né? Uhum. Durante a aula, né? Eu acho bastante importante. E ano que vem, né, já pode deixar marcado aí já que eu vou Legal, a bater sua ponto lá. inscrição. Show. Ai, ai. Tô com vontade de participar, mas nesse horário eu dou aula. Porque de sexta à tarde eu estou lá com o meu Fundo 2, né? Também fazendo muitas análises literárias, muitos projetos, mas ainda não tão grandiosos como os que se aproximam aí do vestibular. Se vocês puderem falar alguma coisa para quem está nos assistindo sobre esse projeto, se vocês puderem fazer um convite, vale a pena, não vale a pena, o que vocês falariam sobre essa experiência toda que vocês estão tendo? Você fala primeiro? Pode ser. Então, eu acho que valeu muito a pena o Beca ter investido, né, nessas aulas. E porque também é um preparativo, né, para melhor faculdade do país, né, da América Latina. E eu acho muito importante, sabe? E também que eu já disse, né, conhecimento assim para todo lado, né? Então, se você estuda no Beca, né, tem a chance de participar, eu acho, tipo, muito importante, sabe? Porque, assim, eu confesso, né, já disse que eu não tenho muito hábito de leitura. E eu acho que, além de eu conseguir estar estudando, né, eu posso garantir algumas questões, né, na hora da prova, né, é uma coisa que eu acho muito importante. Certo. E você, Maluzitia? Bom, eu também recomendo muito, vale super a pena, assim, por serem aulas muito ricas. De fato, assim, a gente se prepara bastante e, como a Michelle falou, não só para o vestibular, mas, assim, para você ter um repertório para sua vida. Porque eu acho que cria bastante, de fato, esse interesse na leitura, como o Davi falou também, deixa mais atrativo e tudo. Fora que, assim, é uma oportunidade que dá para aproveitar, sabe? A escola fornecer isso num período assim, contraturno nosso, então a gente tá livre uma sexta tarde, sabe? São aulas legais, são aulas que ricas, como eu falei. Eu preciso te interromper, Ah. porque eu captei que tem alguém em casa pensando assim: ah, mas é no dia do vôlei. Porque de sexta-feira nós temos vôlei. Sim. Só que realmente. assim, pessoal, dá tempo. Esse aulão da FUVEST é num horário que dá tempo do pessoal do ensino médio ir pro vôlei depois, certo? Certo. Não Sim. pega o horário do ensino médio. Dá tempo. Sim, e nós já combinamos com o Alt também. Desculpa, tá, Tá, Maluzitia, sem mas problema. acho que essa informação é muito verdade, importante. verdade.
Nós já combinamos com o Alt também, os alunos que demonstrarem interesse de estar ali no aulão com a gente, mas tiver que ali fazer alguma atividade, eles são liberados naquele dia para estar no aulão. Então, não pega o horário inteiro, às vezes vai pegar uns minutinhos ali, mas tá tudo bem, porque... Pega uns minutinhos só quando prolonga o aulão, né, Mi? Isso. Porque assim, a Mi estava me explicando que o bate-papo fica tão gostoso no aulão e os alunos querem tirar dúvida, querem comentar trechos, que às vezes acaba estendendo um pouco o horário. Sim, sim. Mas assim, dentro do horário previsto, dá para cumprir o que foi combinado. Sim, Tá. dá pra cumprir. E a partir do momento em que dá o horário também, eles começam a ser dispensados, né? Então, deu ali 4h30, que é o horário que nós temos como teto. Aí os alunos que precisam ir vão, e os alunos que às vezes querem tirar uma dúvida, alguma coisa, ficam ali com a gente rapidinho pra nós tirarmos dúvida ou comentarmos sobre o livro. E é como o Davi falou, né? Nós falamos muito como se fosse uma fofoca. Então, às vezes, gera um burburinho porque eles querem comentar sobre essas questões, né? Eu acho que o Canção para Ninar Menino Grande, por exemplo, foi um livro que deu muita polêmica, assim, porque é um retrato de pessoas ali que estão envolvidas em casos muito... Né? Não vou dar muito spoiler, assim. Ai, já fica Quero que as cansada. pessoas leiam. Mas é um livro muito rico, apesar de ser muito Pra quem está curtinho. em casa, é esse aqui. Isso, é um livro muito curtinho, mas que tem muitas polêmicas que envolvem ali o protagonista desse livro. E aí, na nossa conversa, assim, todo mundo ficava, oh, meu Deus, e não sei o quê. Nossa, isso aconteceu. E aí, nós acabamos ficando um pouquinho mais para poder discutir algumas questões. Ah, eu não percebi tal coisa, ou tal coisa eu não tinha visto por esse lado e tal. E aí, a gente acaba ficando pra ter essa discussão, assim, né? Um bate-papo mesmo. Então, é como se a gente tivesse sentado, assim, e aí como o Davi também pontuou, nós levamos, às vezes, café, às vezes os alunos levam um bolo, né? Aniversário de alguém, a gente leva alguma coisa, um bolinho, daí tem um intervalinho lá de 15 minutinhos, a gente canta parabéns e come o bolo. Então, é como se nós estivéssemos num grande clube do livro mesmo, aprendendo gostoso. sobre essas obras, né? Porque já tem o fato de ser esse peso, né? Ai, FUVEST. Eu vou prestar FUVEST, a maior universidade da América Latina. E aí a gente tenta tirar um pouco, né? Abrir esse véu um pouco e falar, não, gente, tá tudo bem, vocês são capazes. Olha aqui, a gente tá conversando sobre essa obra de uma maneira super leve. Então tá tudo bem, você vai conseguir, você vai lembrar da obra na hora, sabe? Tem esse caráter também emocional, né? De dar uma aliviada no emocional dos estudantes, porque é uma pressão prestar vestibular, né, gente? De fato. Tem um episódio, para quem não assistiu ainda, que nós gravamos com o professor Milton do cursinho. Ele deu muitas dicas para quem vai prestar vestibular, então, para quem está nessa fase, vale a pena voltar nesse episódio. Já assistiram? Sim. Ah, muito bem. Mi, você tem alguma dica, algo que você queira acrescentar, um convite para fazer? Bom, acho que o principal convite é que vocês venham participar do Aulão da FUVEST, que nós temos toda a última sexta-feira do mês. Acho que isso é muito importante. Nós temos muitas obras ainda para abordar, né? Venham, assim, quem puder ler a obra, acho que isso é muito importante também. E eu acho que é isso. Eu acho que enquanto ser humano, nós nos aprofundarmos nas literaturas, nas artes de maneira geral, no teatro, nas artes plásticas, enfim, isso enriquece enquanto ser humano, né? Nos Sim. torna pessoas mais interessantes, pessoas, né, engajadas, melhores. Então, eu acho que é importante isso. Então, se vocês puderem conhecer as obras, né, e também trazerem ideias, né, para o aulão. Eu percebi tal coisa, porque essa geração agora também tem muita bagagem de muitas coisas que talvez a nossa geração não tenha. Claro. Então, trazer isso também pro aulão, fazer a leitura, trazer esses olhares pra gente poder ter essas discussões que são muito ricas. Legal. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada pelo bate-papo. Foi muito gostoso. Passa rapidinho, não passa? Com certeza. Mi, muito obrigada. Foi incrível. Imagina, obrigada a você. Obrigada mesmo. Colégio Beca. Qualidade no presente, sucesso no futuro.